Bom dia, bom dia. Vamos lá, um panorama aqui para o Deletinha, para o dia de hoje. Vendo hoje tem um payroll, então vamos ver o que ele vai aprontar para a gente. Bom, como o boletim segue aqui o mesmo cenário aqui de ontem, praticamente, pelo 25R, não perdeu aqui aquela retração, ele não entrou na retração aqui dessa estrutura aqui de baixo, ele não voltou, então ele não testou aqui os topos aqui anteriores, e ele segue aqui no 25R meio que em range ainda, fazendo aqui um fundo, né? Não perdeu esse fundo ainda, então ele pode entrar aqui em range para o dia de hoje, caso atrair o payroll, sei lá, depois ele volta a pegar alguma tendência. Mas vamos ver aqui o que encontramos. Aqui, ó, 25R, comparando aqui desde o dia 24 de janeiro até agora. Antes a gente olhar aqui durante a semana o que ele veio fazendo. Então, ontem a gente traçou esse cenário onde ele tinha que ficar, fazer os testes, na verdade, nessas duas regiões aqui pelo 25R, onde ele fez aqui uma montagenzinha de posição, um pivô disfarçado aqui para tendência da subida, não vence esse topo aqui de cima, faz um pivô aqui disfarçado, que começa a ser também uma questão de resistência aqui, de testes que ele tem que fazer, que ele acaba respeitando esses dois cenários. Não cumpre fundo e não passa dos testes aqui de cima. Ele chega a tocar, chega a fazer um fundinho um pouco menor aqui, mas volta para testar essa região, mas não passa aqui do teste. E volta aqui para o dia 4, fazendo um novo fundo, ou seja, ele renova esses fundos aqui, volta para fazer o teste na retração, não entra na retração e começa a entrar em range. Caso, mesmas opções de ontem praticamente. Caso ele não rompa esse fundo, ele pode volta para testar esses caras aqui, ganhando, pode testar o topo e, caso isso ocorra, nossos alvos aqui para o boletim nesse cenário aqui, que é chegar aqui e testar esse topo, pode ser lá para cima, tá dando alvos aqui, então um pouco mais para cima, ou se ele volta aqui para testar o 38, na retração, que é o 38, é esse teste aqui, desse área de acumulação. Então aqui pode ser uma área de briga que ele pode fazer. Testa para ver se ele entra ou não aqui para baixo, né? Passando aqui esses topos. Caso ele suba, aí ele vai aqui para cima. Que aí seria os nossos dois principais alvos.
topo anterior dessa queda e o topo duplo aqui dessa região. Então esse aqui seria o cenário aqui de alvos, caso ele fique em range, entra nessa área, volta para testar e sobe. Eu vou fazer aqui as marcações possíveis de alvos e testes que ele tem que fazer no dia de hoje. Vou pegar aqui, deixar esse carinha aqui, vamos colocar um branquinho, só colocar aqui mais esse, direita, cima e liquidez. E aqui, caso ele faça isso, esse outro alvo que ele vai fazer. Tá? Vou colocar aqui também uma linhazinha de teste. Vou colocar aqui 2, um laranjinha e um nominho. Teste. Aqui eu vou colocar uma outra linha, que é o mesmo teste para fazer. Aqui um teste que ele vai fazer. Aqui um teste que ele vai fazer. O que ele não pode romper neste cenário? Não pode, para descer, né? Não é romper, não. É para descer. O que ele pode fazer agora? Vou pegar só uma pequenininhas linhas aqui para ficar mais fácil o visual aqui. Para tudo que a gente faz de novo. Beleza, vamos lá. No 25 é, lembrando, o cenário range, por enquanto, para ele passar desses caras e seguir os alvos dessa estrutura, ele não vai poder passar daqui, entrar e vai pegar essa tendência de baixa. Tá? Para isso, o que ele tem que fazer aqui? Ó? Essas marcações em brancas aqui, essa e essa, são os alvos de um tempo maior aqui, que ele veio pegando essa tendência aqui, ó, de baixa, onde ele começou a fazer um movimento da alta, veio, paga aqui esses topos, esses alvos aqui, e começa a tendência de queda. Tá? Aqui no momento, num tempo maior, ele pagou os alvos dessa subida toda. Então, acho que aqui é uma zona de teste que ele pode fazer agora e vai fazer todo o movimento aqui para fazer a estrutura pelo 25R. Se desceu, subiu aqui, desceu, fundo, subiu. Esse fundo aqui é menor que o anterior, porém ele começa a deixar um fundo maior aqui no 12R, mas não ganha muito esse topo aqui. Logo volta para testar esse fundo. Aqui não fechou direito, aqui eu não sei se vai ser um fundo aqui ou não, mas ele começa a ficar em topos duplos próximos e topos e fundos próximos aqui. Então, cenário de range. Porém, caso ele perca esse cara, vamos dizer, uma possível
situação que é, caso ele venha perder esse cara aqui, por aqui. Bem, caso ele perca esse 100% aqui, zero, tá ótimo. Ele começa a fazer essa estrutura, ele vem, só uma referência, perde aqui o fundo, volta para testar o topo, pode ser que aí ele pare nessa região, monta uma nova estrutura de baixa, e aí vamos ver aqui o que ele faz. Para baixo, possíveis alvos aqui, ó. Próximo também de regiões, alvos daquele maior que eu mostrei agora há pouco. Vou deixar só esses dois aqui por enquanto, mas pode ser que tenha mais alvos lá embaixo. Isso no 12. Se, como que eu vou ver essa confirmação desse cenário que ele veio fazendo? Então, aqui, regiões de testes, regiões de testes, regiões de testes, no 12. O que que ele fechou? Aqui mostra mais ou menos o que eu coloquei há pouco. Ele pode voltar, veio perdendo os fundos daqui, desculpa, o topo, perde o topo, perde o topo, perde o topo, fundos maiores, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então ele começa a dizer para mim aqui que, olha, vou descer, mas eu preciso ainda buscar aqui uns altos em cima para poder fazer essa queda. Aqui no 12R ele já faz esse movimento aqui, ó. Range, tá naquele range que a gente viu no 12, mas ele já monta uma pequena estruturinha aqui que é, fez esse topo, fez esse fundo maior, porém quando ele testa o topo, ele faz um topo menor, tá? Então, desceu, ganhou, subiu, não ganhou, monta a estrutura. Quando ele volta para descer aqui, ele perde esse fundo e esse fundo. Subiu, topo menor, desceu, perde os fundos e perde um pouco esse fundo. Então, usando esse padrão aqui de abaixa no 12R, o que a gente pode ver aqui, considerando esse cara aqui para baixo. Se não está perdendo essa região aqui, que é a retração desse movimento de subida, já indicou aqui, ó, um pivôzinho de baixa. Se ele fechar aqui, ó, fechamento, aí ele desce aqui para buscar uns alvos aqui embaixo. Aqui, isso pelo 12R, isso pelo 12R, e
esse pelo 12E. Confirma aqui para mim essa informação. Se, por um acaso, ele considerar esse cara aqui também, aonde ele veio, pode vir para cá, mesmas regiões. Tá? Isso para mim é a tendência dele no 12E. Confirma de baixo, tá? A gente olhar aqui um 35, vamos pegar aqui o 26, o 6, né? O 6 é um pouco do que a gente colocou aqui, ó, só para ver uma coisa. Se eu considerar, vamos considerar esse aqui que a gente estava fazendo, né? Veio aqui, agora vamos dar um zoom pelo 6, ó. Olha lá, olha o que ele fez, danado. Fez aqui os topos, desce, mesma coisa. Começa a perder. Aqui, ó, já vejo que tem um pontinho de atenção aqui que a gente pode ficar esperto aqui também, cara. Esse cara aqui, brigando com esse cara aqui, tá bom? Ele vai, fundo duplo, subiu, onde ele subiu, na retração aqui do 12E, entre 38 e 61. Perdeu? Ou ganhou? Não, não ganhou. Ele perde, ó, ó, quem? Esse topo aqui, né? Volta aqui para testar. Qual que é o teste dele? Vai ser os fundos, tá? Então se ele volta, aí ainda neles, vamos lá para baixo nesses alvos. É isso, bora lá. Hoje é dia de payroll, então vamos ficar atento aqui, vou ficar atento nessas marcações e ver os movimentos até a confirmação. Bora lá, mais um dia, vamos embora, boletim.